Boa noite. Tudo bem? Bom, no Instagram demora um pouquinho, né, pra gente entrar. Como tá aí, gente? Muito frio? Nós estamos aí numa maratona de lives falando sobre tecnologia. E você é muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo, que com a minha convidada, a doutora Lídia, ela é pediatra, e nós vamos falar, né, dos prejuízos que a tecnologia, o excesso da tecnologia pode trazer para os nossos filhos. E hoje eu fiz até uma enquete de manhã nos stories falando sobre isso. Se você achava que a tecnologia tinha, né, poderia trazer problemas à saúde. E por incrível que pareça, tem gente ainda que acha que não. Eu pensei que poderia ser assim, nossa, teve gente que apertou sem querer, mas foi muita gente que respondeu que acha que não traz, né, prejuízos para a nossa saúde. Isso é muito sério, porque não se trata apenas, né, de pessoa, da gente pensar assim, nossa, é só uma distração para os meus filhos, eles estão se divertindo, eles estão brincando, mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque hoje os dados, né, as pesquisas mostram coisas assim alarmantes e que nos deixa realmente preocupadas com tudo aquilo que a gente tem visto, com o excesso das telas, né, aquilo que tem prejudicado os nossos filhos. Nós vamos conversar com a doutora Lídia para que ela nos diga aí como podemos fazer, né, auxiliar os nossos filhos e quais são realmente esses prejuízos. Então, não adianta, a gente não pode deixar de lado essa situação, né? É algo que é muito sério. E às vezes a gente tá achando, daqui a pouco passa, né? Daqui a pouco eles vão fazer outras coisas. E eu tenho recebido muitas mensagens de mães que estão realmente desesperadas porque já não sabem mais o que fazer com seus filhos, né? Que virou um vício. Então, crianças e adolescentes que estão envolvidos com pornografia. Então, nós precisamos, como pais, realmente tomar a nossa posição, né, de responsabilidade com tudo isso. Porque se de alguma forma nós perdemos o controle, se os nossos filhos estão em excesso com essa tecnologia, nós temos que saber a nossa contribuição. Porque de alguma forma eu não vi. De alguma forma eu estava preocupado ou fazendo outras coisas que eu não tive esse acesso. Então a gente precisa ficar muito de olho. Muitas, né, mães pedindo ajuda pela questão da pedofilia, né, da pornografia com crianças muito novas. Então, minhas amigas e meus amigos, nós precisamos discutir sobre isso. Não é só uma brincadeirinha de criança, não é só um tablet, mas é algo que vai criando mesmo os nossos filhos, esse hábito, um mau hábito, né, um vício. E as crianças realmente precisam fazer outras coisas, precisam brincar. Não estou falando e trazendo agora a tecnologia como uma grande vilã, mas a gente precisa saber dos prejuízos e dos benefícios. E os prejuízos são muito maiores do que os benefícios. Então deixa eu ver se a minha convidada está aqui, doutora Lídia. Cadê a Lídia? Enquanto eu chamo a Lídia, aqui, doutora Lídia, minha amiga, você pode enviar esse com mais mães para que a gente... Oi, Oi! Kelly. Tudo bem, Lídia? Tudo jóia? Tá frio aí em São Paulo? Ixi, tá muito. Eu quase estava colocando um capuz aqui, viu, Lídia? Eu falei, acho que vai ficar esquisito. Se aqui tá, imagina aí, né? Tá gelado aqui. Minha casa é bem gelada também, mas a gente vai acostumando, né? Eu falo que mineira tá difícil aqui, mas eu já acostumei um pouco, mas tá frio. Eu sei que Uberlândia também tá frio, né? Tá frio. Ah, que bom falar com você, né? A Lídia aí sempre disposta a nos ajudar, é uma grande amiga, a gente caminhou aí
juntas, né, em alguns cursos, falando sobre educação de filhos. E eu acho que é sempre muito importante essa discussão, principalmente falando da questão da tecnologia, né, Lídia? Eu comecei falando que a gente está numa maratona de lives aí, e esse é um assunto muito presente no nosso dia a dia, né? Os nossos filhos estão inseridos nessa era digital, essa geração Z, né, de filhos, de crianças que nunca tiveram um mundo sem os eletrônicos. Então, eles estão inseridos nessa era da informação, a gente não pode negar, mas a gente não pode negligenciar isso, né? Hoje mesmo recebi uma mensagem, todos os dias eu recebo mensagem de mãe pedindo ajuda, né? Porque tem sido desafiador em casa. Crianças muito cedo envolvidas com pornografia, né? Crianças aí envolvidas na pedofilia, e a gente sabe que tem gente ruim. Então a gente precisa tomar cuidado, né, para cuidar dos nossos filhos. Então quero te agradecer desde já a sua presença e queria que você se apresentasse então. Eu sou a doutora Lídia Mairink, né? Sou pediatra, sou neonatologista, que é aquela especialidade que cuida dos bebês, e sou professora na Universidade Federal de Uberlândia, né? Me formei aqui na UFO, depois passei 8 anos aí em São Paulo, fazendo a minha especialização, mestrado, e sou docente, né? E principalmente sou mãe, agora de 2 adolescentes, 16 e 12 anos, né? E já, Lídia! E eu comecei a educá-los sem a tecnologia, né? Então, eu me lembro direitinho quando o meu de 16 anos, quando eu aprendi, ensinei ele já joguinho no computador, quando eu comprei um laptop, não para ele, né? Para mim. E a gente abaixava, pegava uns CDzinhos, né? Tinha um joguinho que era o Coelho Sabido. A gente punha o joguinho lá dentro, colocava, ele tinha que apertar, e a gente achando que estava abafando, né? Tentando estimular a tecnologia, né? Achando que ia ser um diferencial, porque ele ia saber mexer no computador. E aí, rapidamente, mas muito rapidamente, nós já estamos no contrário. Agora a gente tem que tentar segurar, né? Então a gente passou pela fase achando que estava abafando, de estimular, de ensinar, e hoje a gente tem que segurar, né? Então, como as coisas mudaram, isso tudo em 10 anos, né? Nós estamos falando de 10, 12 anos para cá, né? No máximo 15 anos para cá, que tudo isso aconteceu, que a gente nem tinha acesso, e hoje as crianças, né, dominam muito mais do que a gente a tecnologia, né? Com certeza. Com certeza. E eu eu aí acho você que... estava falando das coisas sociais, né? Da pedofilia, da pornografia, que é lógico, né? Tudo isso tem que ser abordado. Mas o que a gente acaba vendo são as questões médicas mesmo, né? Envolvidas aí nesse processo. Então, isso a gente até vê pouco, claro que existe, óbvio. Mas não é muito a minha realidade enquanto pediatra, né? Isso acaba sendo mais nos consultórios dos psicólogos, dos educadores, né? Eu quanto mãe, claro, né? Mas na vivência da pediatria, agora isso é um assunto médico mesmo, essa questão aí do excesso de telas, né? Exatamente. E eu acho que, como você falou, que a questão da tecnologia é algo que eles sabem, né? Mais do que a gente. Então, mesmo com essa questão das aulas online agora... Voltou. Eu coloquei o telefone. Voltou? Voltou. Aconteceu alguma coisa aqui. Então, a gente pode ver com essa questão das aulas online que eles sabem muito mais do que a gente, né? Eles, assim, de forma extraordinária, conseguiram, assim, deslanchar. Muitas vezes a gente não consegue nem saber o que eles estão fazendo, mas eles se viram ali. E eu acho que isso é um ponto interessante, porque por mais, né, a gente achar que algo que eles saibam mais do que nós pais, a gente acha que a gente não pode interferir. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque acaba que como pais a gente viveu mais, sabe de mais coisas, e aí chega nessa questão da tecnologia, a gente acha que a gente não sabe, e aí a gente acaba não interferindo, né, e não direcionando os nossos filhos nisso. Então, essa é uma preocupação. E aí, como você falou bem, eu acho que os prejuízos, né, que essa tecnologia, o excesso, né, a gente não está querendo trazer uma grande vilã aqui, porque, como eu falei, estão inseridos,
mas o excesso diante das telas tem prejudicado, né, Lídia? Assim, questões agora de consultório mesmo, médico. Então, vou puxar o link, né? Alguém que entrou aqui, ó, Ah, Vladia, falando, minha filha vai usar óculos de tanto usar celular nas aulas online e depois continuava nos jogos, né? Então, vamos puxar já para esse primeiro link, que é assustador. Então, isso a aí. questão visual, né? Então, nós temos Uhum. várias coisas. Uma pessoa que está na frente de um celular, ela pisca 40% menos, ou seja, ela pisca metade do que uma pessoa que está assistindo uma aula. E se ela não pisca, o que acontece? Você não lubrifica o olho. Você começa a ter olho seco, você começa a ter úlcera de córnea, dificuldade de lubrificação, né? Uhum. Tanto que a gente recomenda que você faça pausas, né? Que você não use prolongado. Além da questão de piscar, você tem a questão da acomodação, porque o celular está aqui na minha frente, né? Então, o que o meu olho começa? Ele começa a acostumar, ele usa todos os músculos para acomodar aqui pertinho. E o mundo, na verdade, está lá na frente, né? Ele está lá longe. E aí Uhum. o organismo começa só a acostumar a ver coisas de perto. E isso aumenta, igual essa pessoa que entrou aí na live falou, a chance de miopia. Mas é tão assustador que em Uhum. países, porque tem países piores do que o nosso, né? O pessoal ali da Ásia usa muito mais. Então, em Singapura, uma pesquisa que eu vi, isso já tem alguns anos, já tem uns 2, 3 anos essa pesquisa, mais de 60% das crianças com 12 anos já tinham que usar óculos. Por quê? Nossa. Porque é excesso de tela, né? Então, Uhum. qual é a recomendação em relação ao olho, né? Além das outras coisas, né? De não ficar muito no celular, etc. Mas pensando no olho, que você faça pausas. Então, as escolas, elas dão 40, 50 minutos de aula e elas dão 10 minutos de intervalo, por exemplo, né? Igual meu filho está tendo. E esses 10 minutos, o ideal é que a criança saia do celular. Para ela não ficar das 8 ao meio-dia olhando para uma tela perto. Então, ela olha, assiste uma aula, no intervalo ela olha longe, né? Ela para de focar aqui, ela vai focar longe, ela vai piscar, vai olhar outras coisas e ela volte. Então, é preferível que você use, por exemplo, 4 horas dividido em 1 hora cada um, do que você usar 4 horas seguida no celular, tá? E Uhum. nesses países é muito interessante, eles começaram a lançar campanhas que era mantenha a miopia longe dos seus olhos, keep myopia away. E era go outdoor and play. Os outdoors pelas cidades estava escrito assim, go outdoor and play, ou seja, vá para fora de casa e brinque. Então, para o olho, a luz é muito importante. Olhar o sol, olhar a luz, isso é muito importante para o olho. Então, tem, além de tudo, do celular, se você está no celular, no computador, você está em casa, né? E eles adoram, Uhum. ainda fecha a porta, né? Às vezes eu chego lá no quarto do meu filho, 10 horas da manhã, tudo fechado, janela fechada, porta fechada, aquele escuridão e o celular ali, ou a televisão, né? O computador. Não pode. Uhum. Então, assim, luz do dia, claridade, pensando no olho. E olha que nem é só o olho, né? Então, a gente tem a Uhum. questão do olho, a gente tem a questão do ouvido, porque agora, além de tudo, eles ficam com o quê? Com um headphone, né? E às vezes é Uhum. necessário mesmo você pôr headphone. Você tem mãe, pai, irmão, usando às vezes no mesmo ambiente, todo mundo assistindo aula. Então, acaba que tem que pôr headphone mesmo. Mas eles põem alto e põem o tempo inteiro. Então, o headphone aumenta a chance de surdez, né? Então, qual que é a recomendação? Usar mais baixo, não usar o tempo todo, né? Porque isso tem... E não é surdez de você escutar menos. As pessoas pensam assim, vai ficar surdo porque vai começar a escutar menos. A surdez do headphone, da coisa, é ruído. Então, ele começa a escutar um Ah, zumbido e aquele zumbido nunca mais vai embora. Sabe quando a gente vai para rave, né? Na época que a gente podia aglomerar, e aí você fica lá naquela balada e você chega em casa em e casa. aquele zunido não sai. Você está escutando um zoom no seu ouvido. É aquilo ali, só que ele vai escutar o resto da vida aquele zoom, porque isso não vai sair. Nossa. Então não é que ele vai diminuir, ele vai começar a escutar menos, ele vai ter ruído no ouvido o tempo inteiro, né? Então são coisas básicas do uso do eletrônico em exagero. O olho, o ouvido, né? Acho que a gente tem que trazer as crianças para escutar essa live, doutora Não, Lídia. Michele, não tem. É aí que eu fico brava. E É você a sabe mãe que muito tem que bem disso. fazer. Criança é criança. Eu falo isso no consultório, eu falo, mãe, não pode. Aí elas ficam pro filho, tá vendo? Vendo? Ó, escuta o que a doutora tá falando. Eu falei, não, vai brincar, pode brincar. Não é com o filho que eu Não tô escuta falando. nada. Não precisa falar com o filho, eu tenho que falar com quem? Com o Como os pai. pais. Com o É. pai é responsável. Então, é aquilo que você falou.
né? A gente acha que não pode interferir. Não só pode, como deve. Então, eu preciso interferir. Eu preciso pôr limite. Não Com adianta certeza. ficar explicando para o filho. Eu dou um exemplo Não bobo, vai. Michele. O Tá exemplo nem da entendendo. vacina. Se você chegar para o seu filho hoje, de 10 anos, e falar, filho, vamos tomar vacina, o que ele vai falar? Não. Aí você fala, deixa eu te explicar. Aí você fica meia hora. Ó, a vacina é isso, a vacina é importante, a vacina. Então tá, vamos. Você quer ir tomar? Lógico Mas que você não. gastou meia hora explicando a importância da vacina. Qual que é a resposta dele? Não. E alguém pergunta pro filho, filho, você quer ir tomar vacina? Não, você leva. Alguém acorda de manhã, seu filho, e fala, filho, você quer ir pra escola hoje? Se você não quiser, você não vai. Não, você acorda e fala, querendo ou não querendo, vai pra escola. Então, querendo ou não querendo, vai desligar o celular. Né? Não tô falando para desligar o tempo todo, né, gente? Claro, a pandemia mudou tudo, não tem jeito, as crianças caem na tela muito mais, então mudou muito o conceito. Mas se não desliga o celular, elas não brincam. Elas chegam no meu consultório tá cheio de brinquedinho e fica lá na tela. Eu falo, mãe, olha aqui, elas não estão saindo de casa. Tá saindo de casa uma vez, né? Agora para ir na consulta. Né? Põe a roupa mais linda para ir no médico, porque o único evento é ir no médico. Aí, gente, você sai de casa uma vez, você entra no consultório cheio de brinquedo, vai ficar no celular. E se você não desliga o celular, ele nem prestou atenção que tem outras coisas. Então, se a mãe não vai lá e desliga o celular, ele não vai prestar atenção no mundo. Então, a obrigação do pai e da mãe é desligar em alguns momentos. Com certeza. Né? Claro, não é desligar o tempo inteiro, mas é simplesmente desligar e falar, não, agora você não vai usar. Né? Ô, Lídia, eu até falei assim, brincando, porque o que acontece? Às vezes, quando eu tô fazendo live, né, para os pais, aí eu tenho muita mãe que traz as crianças para escutar, como se fosse assim, eu que tinha que falar, né? Aí eu falei, engraçado, quem fica chata da história, né, sou eu. Mas a gente tem que entender realmente a nossa responsabilidade, porque teve gente assim, colocando aí, né, nossa, o que eu faço? É o que você falou. Se a gente deixar nas mãos dos nossos filhos, da criança, ele não tem essa noção, ele não vai querer fazer. Né? Por isso que nós temos que ter essa responsabilidade e desligar. E é engraçado que ninguém me pergunta assim, ai, doutor, o que eu faço? Meu filho não quer tomar vacina. Como é que eu faço para levar ele para tomar vacina? Ninguém nunca me perguntou isso. Tenho 23 anos de consultório, nunca escutei essa pergunta. Porque a mãe vai lá e leva. Se precisar, ela amarra. Né? Claro, é um evento diferente, mas é um exemplo bobo para ela entender que ela tem que simplesmente desligar. Ele vai chorar, ele vai reclamar. Ele tá certo de reclamar e de querer usar o celular o tempo inteiro. Você que está errado de deixar, né? E aí, voltando para os problemas médicos, nós temos, então, falei do olho, falei do ouvido, a postura, né, gente? Aí eles ficam lá, tudo relaxadão na cadeira, e aí começa a ter problema de postura, problema corporal, né? Às vezes músculo esquelético, às vezes até questão do ler mesmo, de usar mouse, de jogar, né? E nós temos as coisas que são as coisas sociais, né? A dependência, então isso sabe-se que quanto mais você joga, mais você quer jogar e mais você vai ficando dependente, né? Tem a questão da saúde mental, gente, ele está exposto a conteúdos que ele não tem filtro, e aí ele vai ver coisas perigosas, ele vai ver jogos perigosos, ele vai ver desafios, né? Aqueles jogos considerados aí desafiantes, e aí a gente já sabe histórias muito tristes, com finais tristes, mas porque ele estava ali sozinho. Tem a questão do TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Porque a criança, o que ela esqueceu, gente? Ela esqueceu o que é ócio. A criança hoje, ela não sabe o que é parar e ficar olhando. Quando a gente viajava antes, né? Ficava lá 5 horas, 6 horas no carro. Você escutava uma música, claro. O resto, você às vezes jogava um jogo, você tinha que ficar olhando para lá de fora, olhando. Imaginando. Né? Hoje, a criança ela não se permite um minuto. Um minuto ela tem que estar sendo estimulada, ela tem que estar brincando. Então, ela é muito estimulada. Isso pode aumentar a chance do transtorno déficit de atenção e atividade, o sono, né? Que é um assunto altamente discutido hoje em dia. Como que as crianças estão dormindo mal, estão dormindo tarde na pandemia, né? Que horas que dorme? Eu pergunto no consultório, meia-noite. Eu falo, mas por quê? Ai, doutora, ela não adianta, ela não dorme antes. Como assim? Ela vai para o quarto antes. Se ela não quer dormir, não tem problema. Você leva um livro, deixa ela ali do lado dela. Você não vai obrigar ela a dormir, mas você vai obrigar o quê? Ela ficar sentada na cama. Se ela vai ler, se ela vai olhar para o teto, se ela vai até desenhar alguma coisa sentadinha na cama, tudo bem. Só que ela não pode estar no eletrônico, né? Não pode estar na televisão, não pode estar do lado de fora do quarto, senão não dorme mesmo, né? A questão da alimentação, gente, né? Não só você está sendo estimulada a comer muito, porque você vai vendo propaganda, aquelas coisas, como
você se alimenta mal, porque você quer comer correndo, come na frente da televisão. Não presta Então, isso atenção nem o que está aumenta, comendo. não presta atenção, aumenta a chance de obesidade, tá? E Uhum. ainda tem esses transtornos loucos aí, né? De anorexia, bulimia, que às vezes na adolescência ainda tem. Mas o principal em número de ocorrência é o sobrepeso mesmo, né? É o aumento do Uhum. peso. Tem a questão do sedentarismo, porque se você não desliga a televisão, gente, as crianças não querem mais jogar bola. É muito mais legal você ficar vendo alguém pulando, correndo e jogando e dando cambalhota e com música só. Aqueles vídeos são muito bem produzidos. Então, é muito mais legal você ficar vendo aquele vídeo mirabolante que às vezes você pegar uma bola e jogar, às vezes sozinho ou com um outro amiguinho, né? Então, assim, a questão do sedentarismo, porque se você não desliga o eletrônico, não vai fazer atividade física, né? Não Uhum. tem jeito, o dia só tem 24 horas, né? Então, assim, tem várias coisas que a criança está muito exposta. Então, é responsabilidade dos pais colocar limites, como a gente coloca limite em tudo na vida, tá? Então, não é poder da criança escolher quanto tempo ela vai ficar na frente da televisão. Ela pode até escolher, por exemplo, se ela está na frente da televisão, se ela vai assistir, sei lá, Peppa Pig ou Patrulha Canina. Ela pode, isso ela tem poder de escolha. Você pode perguntar qual o programa que ela quer escolher. Ótimo, ela tem essa capacidade de escolha. Agora, se ela quer assistir televisão ou dormir, ela não pode. É óbvio que ela vai Opção. escolher assistir televisão. Ela ainda não tem essa responsabilidade, né? Uhum. É. E a gente, eu acho que os pais, né, você falando aí de algumas pesquisas, e quando tem um curso que eu fiz, né, que é como recuperar o controle, filhos e tecnologia, como recuperar o controle. E eu comecei a pesquisar alguns dados que são assustadores. Então, eu não sei se você, né, se você sabe, Lídia, que hoje o Brasil, né, dos países pesquisados, entre 10 países pesquisados no mundo, o Brasil é o que consome, né, criança entre 6 e 9 anos, crianças que têm acesso à internet, é 97%. É muito alto esse dado, né? Crianças que já estão lá com algum dispositivo eletrônico, e é o que e é o que nós falamos, né? Às vezes a idade, crianças que estão nas redes sociais e não têm idade. Então, assim, eu acho que é o que você falou, a gente fica tão preocupado às vezes com a integridade física dos nossos filhos, né? Eu falo muito como neuropsicopedagoga, a gente trabalha com muitas crianças com dificuldade de aprendizagem. E se a gente falar assim para a mãe, né? Nossa, o seu filho tem TDAH, por exemplo. A gente vai precisar fazer uma terapia, a gente vai ter que fazer um acompanhamento multidisciplinar. E aí, no começo, né, até que os pais vão entendendo. Mas eles não levam muito a sério, porque parece que aquilo ali não vai fazer muita diferença. Mas se você falar assim, nossa, seu filho tem um tumor na cabeça. Aí parece que dá um desespero e sai todo mundo, né, correndo para cuidar daquela criança, porque é questão da integridade física. Então, eu sempre falo também, se a gente vê os nossos filhos perto de um veneno, a gente fica doida, corre lá para pegar, fala, não pode, porque isso aqui, né? Que é isso? Isso é um absurdo que você vai morrer. Uma criança com faca, né? A gente corre também para socorrer. E aí eu falo, criança com mau comportamento, crianças, né, que não querem obedecer, crianças que querem decidir a vida aí de alguma coisa, a gente não vai lá e não tem a mesma disposição de mudar isso. Então, olha como, e você falando, né? Ninguém nunca te perguntou no consultório se precisava, tipo assim, da vacina ou eu não quero dar vacina, né? E o pai fala, meu Deus, aliás, a gente dá um tanto de vacina que a gente nem sabe o que é, né, Lídia? Mas a Então, gente, eu acho que com medo, né? Fala, nossa, a criança vai morrer. Mas a gente tem que entender que as questões de comportamento, né? E isso prejudica a saúde dos nossos filhos em tudo. A gente falando agora da parte física, mas o emocional, né? Crianças que estão isoladas. Eu acho que o maior prejuízo de tudo isso é a socialização. Crianças que não conseguem mais se relacionar, né? Nós perdemos dentro da nossa casa os nossos filhos. Aí a gente acha que eu estou perto já é o bastante, mas na verdade nós não estamos conectados, nós não estamos disponíveis, né, para escutar. Os nossos filhos estão crescendo e a gente está perdendo essa oportunidade. E muitas vezes nós também estamos, né? exatamente. Era isso que eu estava procurando a deixa aí para começar.
Muitas vezes são os pais que estão viciados, né? Então, Aham. assim, se a gente não desligar o nosso celular, não der exemplo, não vai mudar isso também. Então, assim, tem que ter um momento que a gente conversa com os filhos no celular. Gente, eu vou nos parquinhos, você passa nos parquinhos, é triste. A criança no celular, a mãe no celular e a criança brincando. Aí você vai, por exemplo, semana passada eu fui assistir meu filho assistir aula de futebol. Né? Aquela coisa básica que quantas vezes eu fiz isso na vida, na infância, né? Quando eles eram menorzinhos. As mães ficavam assistindo. Hoje, você olha, não tem uma mãe olhando o filho jogar futebol. Todas estão no celular. No Claro, celular. gente, tem gente que está trabalhando, não estou julgando. Tem hora que a gente precisa mesmo, não dá para assistir tudo, mas não pode ser o tempo inteiro. Então, não posso falar com meu filho, é desse jeito. Aham, aham, e olhando ali, né? Então, começa com a gente. Tá? E hoje tem tudo, porque a gente usa o celular, assim, eu entro, tem um monte de vídeo legal para ver, tem sempre um monte de mensagem, tem sempre uma live, tem sempre um Instagram, então tem a rede social, não é só o celular, né? E rede social não é socialização, igual você falou. Então, assim, primeira coisa, a mãe e o pai têm que dar o exemplo e tem que estabelecer horários em casa de usar e de não Com usar. certeza. Segundo, não usar o celular como chupeta, né? Porque hoje em dia a chupeta é digital. Então, bebê pequenininho, gente, pequenininho. Eu já examinei, Michelle, juro para você, bebê que enquanto eu examinei chorou, claro, óbvio, né? O bebê chora, isso aí é básico. E o pai com o celular assim, sabe assim, e eu examinando ele para cá, tocando a musiquinha pro bebê ver. Gente, teve um dia que eu falei, na segunda consulta, eu falei, pai, não precisa usar o celular enquanto eu tô examinando, ele vai chorar mesmo, faz parte. Mas assim, o bebê não podia chorar enquanto o médico examinava. E ele se assim, de lado, se contorcendo para poder pôr o celular para a criança olhar e parar de chorar. Então, assim, Uhum. não use o celular como chupeta, né? E assim, a gente tem regras, a sociedade, regras não, sugestões. A Pois, Sociedade aham. Brasileira de Pediatria, ela dá algumas sugestões. Nós não somos donos Uhum. da verdade, nós nem sabemos o que aconteceu. Essas sugestões eram antes da pandemia, veio a pandemia, mudou tudo, mas a gente sugere limites. Então, até os 2 anos é o mínimo possível. Entendo. É assim, é desencorajar ou evitar o uso do celular. Sabe por quê, Michelle? A criança ela não consegue entender que aquilo lá é uma tela. A criança Sim, precisa entender a vida real. Ela precisa ter isso. experiências, ela precisa pegar. Concreto. E assim, olha que coisa louca. O carrinho, por exemplo, o carrinho na vida real, ele chega na beiradinha da mesa, ele cai no chão e ainda quebra, né? No desenho animado, o carrinho chega no meio da mesa, ele para no ar, né? Ele fica lá parado um tempo, depois ele cai. Então, assim, aquilo não é realidade. O que ela está vendo ali não é a realidade. Ela precisa primeiro entender. Então, até os 2 anos, ela precisa de olho no olho, ela precisa de cola, ela precisa de abraço, tá? Então, até os 2 anos, quanto menos usar, melhor, tá? De 2 a 6, aliás, quanto menos sempre, né? Mas de Aham. 0 a 2 é assim, evitar. De 2 a 6, a recomendação é 1 hora Uma por hora. dia, né? Ah, pandemia, ok. Não sei, a gente não tem a nova regra da pandemia, mas a recomendação é 1 hora. Depois de 6 anos, que ela passa do primeiro infância, que ela entra no período escolar, aí já é 2 horas, né? Uhum. E assim, quando eu falo 2 horas, é tela. O que é tela, gente? Celular, videogame, Tudo. tablet, televisão, é tudo junto, porque não adianta sair de um e para outro, né? É. Então é tudo junto. E independente do tempo, que às vezes você vai falar, olha, doutora, não tem jeito, isso tirando aula, né? Porque aula não dá para pôr nesse horário. Não tem jeito, eu tenho que trabalhar, a mãe tem que trabalhar, não tem escolinha, não tem babá, a avó não pode ficar por causa do Covid, vai ficar mais. Mas respeitem umas regras básicas. Primeiro, deu 1 hora, para, olha, para, brinca, não sei o que, antes de voltar. Segunda regra, não use em 2 horários muito importantes que a gente não recomenda. Na alimentação e antes de Antes de dormir. dormir. Tá? Aquela luz azul do celular estimula a criança, estimula a atividade cerebral e ela tem mais dificuldade do sono. E aí não pode usar o celular para dormir. Então, deu 1 hora antes dela dormir. Então, se a criança vai dormir às 9, a partir das 8, ela já não usa mais celular, né? Então, ela já tem que ir acalmando, ela já tem que ir brincando com brincadeiras, né? Outras coisas, ela vai ler, ela vai usar a imaginação, etc. Então, não usar nem na hora do almoço e nem antes de dormir, né? Porque às vezes a mãe até fala, eu uso pouco, mas usa justamente nessas horas. Dorme vendo o celular, almoça vendo televisão. Não é recomendado. Uhum, uhum. E você falou questão do sono, né? Então, que até para nós, né? A gente às vezes vai para a cama com o celular, né? E como você falou, essa luz
A luz do celular estimula. Então, eu sei que você tem, a gente já fez várias palestras, você fala muito da questão do sono, né? E a criança precisa ter esse ritual para dormir, né? Ter uma preparação, uma rotina. Porque a criança precisa dessa rotina até que vire um hábito, né? Ela vai aprendendo, a gente vai ensinando, e tanto que é importante a rotina no dia a dia. Então, quanto tempo você acha que tem essa preparação? É 1 hora antes? 1 hora antes você não usa mais o eletrônico. Então, essa é a recomendação, tá? Tá. Além do que, coisas básicas, até antes de responder o sono. Não deixar a criança usar celular no quarto. Celular você usa na sala. Por quê? Porque aí Uhum. você está de olho também no que ela está vendo, no que está acontecendo. Não se usa computador no quarto, não se usa televisão no quarto. Eu sei que a pandemia mudou. Meus filhos agora estão com o computador no quarto. Por quê? Porque estão assistindo aula. Cada Aula. um no seu quarto, cada um com o computador, né? Então, eu não sei qual é o novo normal. Mas a recomendação sempre foi evitar celular e televisão no quarto e computador. Se isso tenha na sala, num ambiente comum, um ambiente social, que a mãe entenda o que está acontecendo, que você tem um pouco mais de controle e que aí ela não favorece ela usar para dormir. Voltando para a questão do sono, a gente recomenda, então, não ter contato com o eletrônico 1 hora antes e você fazer esse ritual mesmo, que depende de cada faixa etária, né? Mas que é Uhum. mais ou menos a mesma coisa. Você toma um banho, se for o hábito naquele horário, né? Você põe um pijama, você toma leite, depois de tomar o leite, escova o dente, né? Nunca dorme com a A mamadeira. mamadeira, com o leite, né? Toma o leite, escova o dente, conta uma historinha para a criança. Gente, esse momento é lindo. É historinha. Quem não tem imaginação, conta. Eu, por exemplo, não tenho imaginação nenhuma. Eu tinha pavor. Meu filho pedia assim, mãe, conta a historinha da cabecinha. Aí eu queria morrer. Eu falava, não, filho, da cabecinha não vai, não. Mas eu tinha um monte de livrinho, né? Porque assim, eu não consigo criar histórias. Mas tudo bem, eu tinha meus livros, né? Tem gente que tem super imaginação. Então, conta uma historinha, né? Faz uma oração, se for o momento né, o hábito da família, questão religiosa, faz uma oração. Gente, fala boa noite e sai do quarto. Porque nós estamos falando de crianças maiores, não falando de bebê, né, gente? Bebê não estamos ainda viciados no celular. Estou falando de crianças um pouco maiores. E boa noite sai do quarto. Ah, eu preciso, ela não fica sozinha. Então, você pelo menos afaste um pouquinho dessa criança, põe sua cadeira longe dela, né? E falou, a mamãe tá aqui, mas a mamãe tá aqui sentada aqui e você tá na cama. Porque até hoje as crianças dormem na cama com os pais. As mães, às vezes você fala assim, aí chega na outra consulta, não, doutora, agora ela tá dormindo no quarto dela. Não tá mais dormindo no meu quarto, tá achando que tá arrasando. Eu falo assim, ai, que bom, né? E você? Ah, não, mas aí eu fico lá na cama, eu deito com ela até ela dormir. Eu falei, gente, trocou 6 por meia dúzia. Meu problema não é qual de quem é a cama. Ela tem que aprender a dormir sozinha. Então, assim, não adianta a mãe ir lá e deitar na cama, esperar a criança dormir, depois que a criança dormiu, ela sai. Gente, claro que nós vamos fazer isso de vez em quando. Claro que a criança vai dormir na nossa cama de vez em quando. Tem dia que tá frio, tem dia que tá doentinha, tem dia que o pai viajou, a gente... Né? Tem isso, mas não pode ser um hábito. Ela tem que aprender a dormir como? Aprender a dormir. Sozinha. Ela tem que aprender a dormir sozinha. E o celular, as mães usam para acalmar, né? Então, fica lá até desmaiar, né? Então, assim, tentar evitar ao máximo isso, porque o sono hoje é um problema seríssimo com as crianças, né? E não era, gente. Se você pega a pediatria de 20 anos atrás, eu, quando me formei, nunca tive uma aula de sono em pediatria. Eu lembro que quando eu comecei a fazer consultório, ninguém falava em sono. Hoje, assim, a imensa maioria das consultas de pediatria de bebês pequenininhos, a queixa é essa, não dorme, acorda de madrugada, mama a noite toda, e etc. Dorme na minha cama. Aí, às vezes, você fala, mas tem o quartinho na caminha dela, né? Porque, às vezes... Claro, tem situações que não tem. Não, doutor, o quartinho dela tá lá lindinho, mas ela não gosta do quartinho dela. Gente, claro que ela gosta da cama da mãe, óbvio, né? Ai, Lídia, eu adoro, gente, a Lídia, porque ela é super sincera, é isso aí, né? Tem que falar, olha, todo mundo teria que ter a doutora Lídia como pediatra para escutar umas verdades, Lídia. Mas eu empodero muito as mães. Na verdade, o que está faltando não é assim, o meu sentido não é de dar bronca nas mães, é de empoderar. É de empoderar de que elas que são responsáveis por isso, elas que vão pôr os limites em casa, elas que vão fazer esse tipo de definição. Algumas escolhas são da criança. Sim. Outras, a historinha que ela vai ler,
Você pode perguntar, qual que você quer? Meu filho tinha uma que ele queria toda noite, eu queria morrer, porque eu não aguentava, mas eu contar a mesma história. Né? Teve um dia que ele ainda virou para mim de sacanagem e falou assim, mamãe, eu escolho sempre essa para te irritar, rindo, né? Achando graça, né? Então tá bom, eu contava a mesma. Então, isso ele tem poder de decidir qual historinha ele quer escutar. Agora, se ele vai dormir na minha cama ou na cama dele, não é dele. Se ele vai usar ou não o celular antes de dormir, né? Se ele vai dormir 9 ou meia-noite, são os pais. Os pais é que tem que tomar essa decisão. A criança acha ruim mesmo. E aí, às vezes, a mãe fala, ai, doutora, mas dá trabalho. Aí eu respondo de cara, e alguém te falou que ter filho era fácil? Não tem jeito, né? Eu falo assim, porque a gente precisa realmente trazer essa realidade, né? Porque tem gente que quer ter filhos, né? E não quer ter a responsabilidade que vem junto com isso. Dá trabalho. Hoje mesmo eu estava gravando um material sobre maternidade mais leve e muitas às vezes a gente fica frustrada porque a gente não consegue entender a estação que nós estamos vivendo. Então não adianta nada eu ter um filho pequeno e pensar que eu vou fazer as coisas que eu fazia antes, né, Lídia? Então eu vou para um restaurante e aí é diferente quando eu ia só com o meu marido. Então agora eu tenho uma criança, eu não vou comer no mesmo tempo, às vezes eu vou comer a comida fria, né? Então assim, são coisas que as crianças demandam tempo e um tempo maior e uma dedicação maior do que a nossa. Mas eu acho que a gente está vivendo um tempo tão muito assim de acolher demais, né? De comunicar de uma forma assim, que é assim mesmo, tem que ser assim, criança dá trabalho, né? Você tem que conectar com as pessoas, mas sempre com algo que é ruim. E eu não acredito nisso, né? Eu acho que a gente tem que conectar com as pessoas e trazer realmente aquilo que é verdade. Então, quando eu falei, né, que eu adoro do jeito que você fala, e não é realmente, né, dando bronca, mas comunicando aquilo que é a nossa responsabilidade, né? Aquilo que é o nosso papel como pais. Porque a gente sempre gosta de conectar com pessoas com aquilo que é ruim, não é? Tipo assim, é difícil mesmo, doutora Lídia, dá trabalho, né? Colocar para dormir na cama. Então acaba que a gente vai acostumando com aquilo que é normal e a gente perde o privilégio de ensinar os nossos filhos, né? Que nem as crianças precisam aprender a dormir. E outra coisa que eu queria entrar em um assunto com você, você falou de uma criança que você tá lá examinando e ela ali tá chorando, e o pai tentando com o celular distrair. Hoje as crianças, né, não têm tédio mais, né? Porque os pais acham que o tempo todo meu filho precisa fazer alguma coisa. E isso é mais uma ansiedade dos pais do que, na verdade, das crianças. A gente acha que a criança precisa sempre fazer alguma coisa. E a criança pode não fazer nada, né? Usar a criatividade. Eu lembro quando eu era pequena, mãe, o que eu vou fazer? Nada, ou cria alguma coisa. Então, nem para criar, as crianças hoje conseguem, né? Essa questão da imaginação, o tempo do ócio de não fazer nada, de criar coisas diferentes. Então, essa hiperestimulação também é preocupante, né? Porque os pais acham que tem que ficar o tempo todo estimulando. E a estimulação, Michele, o ideal da estimulação é abraço, é beijo, é olho no olho, é sentar e deixar a criança criar as regrinhas dela. Só que isso, né, dá trabalho, isso gasta tempo, isso gasta energia. E os pais chegam cansados, né? Então, às vezes, eles querem descansar e aí dão um celular. E às vezes o pai, eu fico impressionada, às vezes o pai sai do trabalho, vai para academia, fica lá 1 hora malhando. Claro, a gente tem que ir para academia. Só que chega em casa, não deixou nada de energia para a criança. Ele quer chegar e ver televisão. Só que a criança passou o dia na televisão. Então, ela precisa de um pai com energia. Gente, em vez de você ir para academia, vai jogar bola com o seu filho. Vai para o lado de fora da praça e vai jogar bola. Vai fazer algumas atividades, né? Não precisa ser todo dia, que demandam energia, que gastem tempo, que gastem energia. E principalmente, gente, os primeiros 2 anos. Hoje isso é muito bem descrito na medicina. Os primeiros 2 anos a gente chama de janela de oportunidades. Está formando o cérebro. O bebê nasce, até do dia que a mãe engravida, até ele fazer 2 anos, ele cresceu 50% da estatura final. E aí ele tem dos 2 aos 18,
para crescer os outros 50%. Olha como é que esse período é importante. O bebê Muito. nasce com peso, no final de um ano ele triplicou. Ele cresceu 300% em um ano. E não é, eu não falo de crescimento físico. Crescimento junto com o crescimento físico, cresce o Sim. quê? Cabeça. A cabeça Uhum. do bebê cresce 12 centímetros no primeiro ano. No segundo ano, ela cresce 2. E no terceiro Entendi. ano em diante, ela praticamente não cresce mais. A Uhum. cabeça de uma criança de 2 anos é praticamente a mesma cabeça de um adulto. Então, eu formo o cérebro até 2 anos. Então, eu tenho que estimular essa criança, mas eu tenho que estimular com coisas adequadas. E não, né? Já se pensou nisso, de pôr coisas na televisão para estimular. Não. Essa estimulação na hora que você vai trocar uma fralda, que você vai conversar, que você vai dar banho. Fazer a coisa no olho, no contato físico, na conversa, né? Então, isso É. é muito mais estimulante. E eu vi aqui muita gente colocando aqui, historinha, muito legal isso. Pois é, gente, será mesmo que essas mães estão escutando, lendo historinha? Eu não leio mais, né? Porque agora eles não querem mais. Eu morro de saudade desse período, que eu podia deitar na cama, ler historinha, conversar, né? Que é a calma. Só que agora, realmente, não vou na cama de um moleque de 16 anos contar historinha, né? Então, eu queria, mas não posso mais. Mas será mesmo que as mães de filhos de 5, 6, 7 anos estão contando historinha para dormir? Né? Ou elas estão deixando na sala o menino na frente da televisão até ele desmaiar, dormir, aí quando ele dorme, tira da sala e leva para o quarto, né? Então, assim, não percam esses momentos, gente. Assim, as crianças, né? Aquele chavão, criança cresce rápido demais. E a É. gente depois vai ter oportunidade. E a gente está fazendo o que no celular, gente? A gente está vendo a vida dos outros, a gente É. está vendo um vídeo legal, a gente está vendo notícia, mas assim, né? O que é isso? Que conexão que você fez? E você vai ter depois o resto da vida para poder fazer isso. Então, esse momento da primeira infância até os 2, depois até os 6, né? Depois até entrar na adolescência, aí eles não querem mais a gente mesmo, né? E lógico, tem um momento deles poderem sair. Mas acabou. Chegou na adolescência, você não consegue mais conectar, você não consegue mais educar o filho. Então, assim, tem que ter regra, tem que ter limites. A mãe tem que estar junto, ela tem que estar acompanhando, inclusive, o que ele vê. E não dá para deixar o tempo inteiro, né? Tem É. que estimular a leitura de livros, tem que estimular o uso da imaginação, enfim, uma série de coisas. Mas a regra é menos tela, mais saúde. Então, isso é a campanha que a Sociedade Brasileira de Pediatria criou. Menos tela, mais saúde. De tanto que é importante isso. E hoje a gente entra no consultório e a gente fala sobre isso. É parte da consulta do pediatra. Se o seu pediatra não te pergunta quanto tempo seu filho está na tela, ele está errado. Faz parte da consulta do pediatra hoje perguntar: seu filho come bem? Como é que está o intestino do seu filho? A vacina está em dia? Próxima pergunta: seu filho, quanto tempo ele fica na frente da tela? Para a gente poder orientar. E a outra pergunta: qual é a atividade física? Como que ele está fazendo atividade física? Porque o Uhum. ideal para a gente seria, no máximo, 2 horas de tela por dia e, no mínimo, 1 hora de atividade física por dia. Nossa, 1 hora todo dia? Então, de segunda a segunda, ele vai ter que fazer aula de futebol? Não, gente. Atividade física é jogar bola, É. correr, brincar de pique-pega, andar de bicicleta, qualquer coisa. Pôr água, Movimentar o põe corpo. música, né? E vai dançar na frente da música, pular corda. Tem coisa que dá para fazer em casa. Só que, né, gasta energia, né? Mais fácil a gente dar o celular. Então, mesmo que seu filho seja muito mais do que 2 horas no celular e na tablet, que tenha limite. Máximo de tempo de eletrônico e o mínimo, o máximo, controlar o máximo e o mínimo de tempo de atividade física também. Então, isso é muito importante. Nós vivemos uma pandemia de obesidade na quarentena, né? As crianças eram só pum com peso, né? Então, É. tudo incluindo a alimentação também que piorou, etc. Tudo junto, a saúde das crianças. As crianças foram muito prejudicadas na pandemia. Todo mundo, né? Não faz nem sentido eu ficar aqui disputando quem que prejudicou mais. Mas as crianças foram muito prejudicadas, porque elas estão aprendendo menos, né? Porque né, as escolas online não tá aquela coisa. Aprendendo menos, socializando menos, que para criança é importante, comendo errado, fazendo menos atividade física, ficando muito tempo na tela, né? Então, assim, tudo junto, para as crianças, realmente, assim, foi um período difícil essa pandemia, né? Então, eu particularmente sou favorável à volta às aulas. Nem vou entrar aqui nos detalhes, eu sei, tem a avó, tem a vacina, tem um monte de coisa que a gente, né, não tá. Mas as crianças estão sofrendo, e elas não estão sofrendo de Covid, né? Porque o Covid, de uma maneira em geral, tá tranquilo para elas, né? Tem casos graves, óbvio, mas assim, elas perderam muito e ganharam pouco, né?
Diferente do idoso, que perdeu pouco, porque o idoso já está em casa mesmo, já não quer mais ir para festa, já não quer mais socializar, etc. Ele até muito idoso, até achou bom poder ficar quieto em casa, e eles ganharam muito de ficar em casa, porque o que foi para a rua realmente se expôs, morreu. Então, assim, teve um contrassenso. Mas as crianças, elas estão perdendo muito nessa pandemia. Então, assim, tem que usar a tela? Tem que usar a tela. Não tem jeito. A tela é boa, gente. A tela é maravilhosa, né? Ela revolucionou o mundo. Mas ela tem que ser usada com limites e com controle, que a criança não sabe ter. Ela não sabe o limite da tela. Ela não consegue, né? Ó, tem uma pergunta aí que a doutora Lídia já respondeu, mas eu não sei se a Rose escutou. Ela está perguntando, Lídia, criança almoçar assistindo televisão faz mal para a saúde? Então, tem um trabalho, Rose, mostrando que a criança come muito mais, porque ela não presta atenção. Então, ela vai comendo e ela ingere muito mais. Uma vez fizeram até uma gravação de chegar a tirar o prato da criança e ela ainda dá assim mais umas duas garfadas, do nada, né? Do nada, e comendo e mantendo aquele movimento rítmico ali. Então, sim, a gente não recomenda de jeito nenhum comer na frente da televisão. Exceto, né, um dia, um jogo, um sábado, um domingo. Tem o dia da exceção, né? Mas é igual a exceção do doce, da bala, do dormir tarde, né? Tem a exceção. Mas a regra é televisão desligada, sentada na mesa com a família e prestando atenção no que ela está comendo, tá? Porque ela come mais. Por isso que a mãe põe, né, gente? É tão fácil. Põe, a criança come, não dá trabalho e resolve o assunto. Só que isso aumenta muito a questão da obesidade, né? Eu até olhei aqui, o emblema da Sociedade Brasileira de Pediatria era menos tela, mais saúde. Menos tela, mais cuidados. Menos tela, mais afeto, né? Porque o celular não distribui afeto ali, né? E eu acho que quando a gente fala de diminuir as telas, né? Eu acho que os pais ficam desesperados. Eu não sei se a gente está com um projeto aí, atendendo pais, né, nessa questão até da pandemia, mas eu acho que isso já vem já há um tempo, né? Já, a questão da tecnologia, eu acho que agora intensificou mais. Mas quando a gente fala sobre tirar as telas, diminuir as telas, é quase assim, é mais difícil para os pais do que para as crianças, né, Lídia? Porque os pais quase entram em desespero. Aí tem muita gente que pensa, fala assim para mim, Michele, mas como que eu vou fazer? Gente, como a gente fazia antes, quando não existia. Os brinquedos, os livros. E aí a gente fala para tirar as telas, os pais acham que a gente tem que viver numa colônia de férias. Tipo assim, nossa, vamos lá, agora é a hora da bexiga, gente. Corre. Não, agora nós vamos fazer queimada. Agora é pintar. Não é isso. Nós precisamos de rotina, a criança precisa de uma agenda. Então eu sempre falo, né? Como é que a gente sabe se o tempo está excedendo? A criança precisa fazer muitas coisas. Então, tem hora de sono para dormir, tem hora para comer, hora para estudar, hora da atividade física, hora do brincar, o tempo em família, depois que é o tempo das telas. E aí vai sobrar muito pouco, né? Se a gente tem tudo isso para fazer, gente, não tem jeito. Nós precisamos de comprometimento com os nossos filhos. Então, tem muito pai que fala assim, mas eu chego cansado. Pensasse antes de ter filhos, então. Porque como é que nós vamos fazer? É claro que nós precisamos descansar, mas eu vou ter que arrumar uma alternativa. Eu lembro que eu fazia com os meninos, que eu deixava, então, às vezes, o tempo de tela, de assistir um filme, porque aqui em casa também sempre foi muito... Eu nunca deixei os meus meninos desde pequeno, eu tinha uma antipatia de galinha pintadinha, porque eu ficava com aquele, que negócio enjoado. Eu nunca deixei os meus filhos diante das telas. É claro que hoje eles usam, mas tudo limitado. Mas eu deixava sempre um momento, se eu precisasse descansar um pouco, né, a gente deitar, que seria esse momento, porque como eles estariam assistindo um desenho ou jogando alguma coisa, né, eu estava ali do lado, mas sim, tranquila, descansando, vamos dizer assim. Mas não tem jeito, a gente precisa ter esse comprometimento com os nossos filhos, essa responsabilidade e arrumar estratégias para isso, né? Colocar uma rotina, colocar todas essas atividades e diminuir realmente a tela, porque depois é um grande prejuízo, né? E a gente correr atrás disso
é muito difícil. E principalmente conquistar o coração dos nossos filhos, né? Porque com isso a gente vai se perdendo. Então, tô lá tratando com uma mãe, com uma adolescente, e de alguma forma essa mãe perdeu o coração do seu filho, né? Aí as mães falam assim: nossa, mas me enganaram, mas eu não vi, né? Então a gente tem que estar de olho. Criança com senha no celular, Lídia, né? Criança É? com não, mas ele não me deu a senha. Não, mas peraí, como assim deu a senha? Ah, ele Quem, fica o dia quem inteiro. paga a conta do celular e quem que deu o celular para a criança, né? Então, vai chegar o momento dele ter a senha dele, lógico, não tem Isso. problema. Mas não na infância, não na primeira infância, né? Então, a mãe tem que entrar mesmo, claro, gente. Não vai ser uma coisa agressiva. Assim, a gente é discreta, a gente consegue, né? Um olho aqui, outro aqui. Mas a gente tem que olhar e a gente tem que estar de olho no que eles estão fazendo. Porque é muito assustador mesmo o que pode ter ali. Tá? Então, assim, tem controle hoje, tem programas que você controla tempo. E aí você negocia. Ah, você quer mais tempo? Então vai ler. Você leu tantas páginas, ganha mais tempo no celular. Né? Você pode usar esses ganhos também, né? Uhum. Alguém me perguntou sobre a questão do bruxismo, né? Só rapidamente, não tem problema nenhum, o bruxismo não tem nada a ver com celular, nada a ver com tela, o bruxismo é o ranger dos dentes, né? Não provoca nada na criança, é absolutamente normal, não estraga dente, não é verme, é fase, vai passar, então não preocupa isso com o bruxismo, tá? E Uhum. uma outra colocou aí, falou assim, brincando, falou, né, agradecendo, adoro a doutora Lídia, ela salva até casamentos. Porque é isso, gente, as crianças hoje, elas viraram a O dona do centro. pedaço, o centro das atenções. É lógico que o primeiro ano de vida, a gente realmente não consegue, né? A criança é o dono do pedaço mesmo, mas tem que saber a hora de diminuir o tempo da criança e você valorizar, inclusive o marido ou outras coisas, né? Mas não necessariamente para você ficar com seu marido, você precisa dar um celular. Você pode Com muito bem fazer certeza. outras coisas e falar, filho, agora eu vou fazer isso, eu vou conversar, e você vai fazer o quê? Você vai brincar, você vai desenhar, enfim, é ela que inventa. Né? E eu falo Isso. muito isso, minha senhora, mas eu vou fazer o quê? Eu falei, qualquer coisa que não seja ligada na televisão, na tomada. Ah, mas o Aham. quê? Não sei, inventa, né? Então, elas precisam criar isso. E você falou, não é colônia de férias, não é a gente que É, tem que definir a atividade das crianças, porque cria crianças também que não tomam sabe? iniciativa, que não sabem gerir a própria vida, né? Então as crianças Uhum. precisam ter a responsabilidade delas, elas precisam fazer escolhas com o nosso limite, aquilo que eu falei. Então se ela vai brincar de bola, ou se ela vai ficar olhando para o teto, ou se ela vai começar a pular, ela pode escolher, né? Mas isso ela tem decisão, poder de decisão. Agora, outras decisões, hora que dorme, onde que dorme, o que come, né? Porque o que não é a criança, que horas que come, quanto tempo usa de telefone, quanto tempo usa de videogame, isso aí é com os pais, né? Os pais têm que estar juntos nesse momento. Com certeza. E eu queria até aproveitar, né, e convidar que na próxima semana, na quarta-feira, a gente vai fazer um desafio, né? Um desafio que é sem telas. Na verdade, como diminuir, né, o uso das telas. Então, a gente vai fazer durante 6 dias aí técnicas, ferramentas, ajudando os pais a diminuírem, né, essa questão da tela. Porque eu sei que tem muitos pais que têm, né, vontade, às vezes até vê que está demais, mas às vezes não sabe como fazer isso. Então a gente vai fazer esse desafio aí juntos, né, para que a gente consiga diminuir essas telas. Então a partir de quarta-feira, lá na minha bio você pode fazer inscrição, que é gratuita, só a gente vai fazer de grátis, como de 0800. E a gente vai fazer esse desafio juntas. Ó, quando vocês falam em tecnologia, também inclui a TV? Vivi? Sim, senhora. Né? Tem gente que Agora, tira. sabe que a TV ela é menos prejudicial do que o celular? Então, isso é uma outra dica. Foi até muito boa a pergunta, Vivi. Se seu filho vai assistir um filme, por exemplo, prefira que ele assista o filme na TV do que no celular. Já, por exemplo, já vai escolher, já está no horário. Porque a televisão está lá e o celular está aqui, ó. Então, é mais prejudicial para o corpo, para a postura, para o olho, para coisa que você assista muito perto. Então, é preferível que ele assista na TV, tá? Mas inclui tudo. Tela, tudo que é Tela. ligado na televisão, na tomada, tudo que é eletrônico. Celular, videogame, tablet, computador,
todos esses eletrônicos, né? Que você estabeleça o horário, eu não vou usar 2 horas. Eu tô falando tela recreativa, porque infelizmente a tela de escola hoje, né, não teve muito jeito. Então, a tela recreativa, você define quanto tempo. Porque você imagina, essa criança já passa 4, 5 horas, às vezes passa da escola, e vai passar mais 5 horas brincando, e elas passam mesmo se deixar. Gente, o que ela fez? Nada, não fez mais nada na vida, né? Então ela precisa fazer outras coisas, ela precisa entender que existe um mundo. E elas perderam mesmo, né? O meu filho tá adolescente, não que ele fez isso, mas eu escutei outro dia umas mães comentando como é que é hoje em dia, que as crianças vão para as festas já encomendadas com quem vai ficar, porque no celular, lá no WhatsApp, ó, eu vou ficar com você, não sei o quê. Então, assim, perdeu a conquista, perdeu o tato do social, né? Você faz tudo ali no celular e depois só o que é físico junto. Então, assim, precisa estimular isso, né? Precisa estimular ir para pracinha, pandemia, tudo bem, vai mais cedo, vai mais tarde. Mas as crianças, elas precisam de mundo real. Elas precisam entender o que é mundo real para depois entrar no mundo virtual, que é muito diferente do nosso, né? Com certeza. Bom, queria realmente agradecer, viu, Lídio, pela sua disposição aí em, né, bater esse papo com a gente. Foi muito, muito gostoso e trouxe tantas informações, né? E você falando do uso, esse uso excessivo, né, de horas aí, o Brasil também, a maioria das crianças ficam mais de 5 horas diante das telas. É muito tempo, gente. Michele, esse dado é antes de pandemia. Antes de né? pandemia. Então, nós estamos falando antes da escola, porque 5 horas hoje, alguém vai falar, Michele, claro, meu filho entra na aula, se aula 7 horas dia, é claro que ele ficou 5 horas. Nós estamos falando de antes da pandemia, televisão fora da escola, fora da aula. Né? Os dados são bem antes da pandemia, né? Quando eu gravei, eu falei exatamente isso. Gente, isso é bem antes da pandemia, esses dados. Então, é muito alto. Então, mas assim, isso os é nossos coisa filhos... do Brasil também, viu? A minha irmã mora fora, ela mora na Europa, e ela, assim, controla muito, assim, muito mais até do que eu. E lá ela é vista entre as mães como a liberal, assim. É diferente do parâmetro, eles usam muito menos do que aqui, né? Estados Unidos não, né? Eu tô falando mais da Europa, Estados Unidos realmente é uma outra realidade. E é possível, eu tenho uma mãe de consultório, Michele, que ela tem 3 filhos pequenininhos, assim, sabe? 6 meses, 2 anos e 4 anos. E nenhum dos 3 usa tela, porque ela acha que não. Então, é isso que eu tô recomendando, tá, gente? Mas ela não coloca, eles não vêem nem televisão. Com 3 filhos. Sabe? Então, assim, é possível sim. Com certeza. Precisa de mais energia, mais disposição. Mas não é isso que nós estamos falando aqui. É radicalismo, então não se usa mais tela. É usar com moderação. É a mesma história do doce. Pode comer doce? Pode. Todo dia, todo mundo deixa um pote de bala lá e a criança passa e come o dia que quer, do jeito que quer. Não, ninguém faz isso. Então, o celular é a mesma coisa do doce, é a mesma coisa do horário de dormir. Tudo tem que ter o limite. E tem que ter a nossa... né, vigilância com a responsabilidade, porque eu, adulto, tenho essa capacidade. A criança, não. Então, não joguem para a criança isso. Não adianta explicar, não adianta cobrar da criança. É uma postura nossa. E acaba que a gente também ficou folgado, né? Vamos dizer assim, porque com a questão também da tecnologia, e trouxe avanços maravilhosos, né? A gente não pode falar... da tecnologia, hoje muitas coisas a gente usa graças, né, à tecnologia avançada. Eu falo, mesmo o João Pedro, meu filho, que tem diabetes tipo 1, a gente usa um aparelho que ele não precisa ficar furando o dedinho sempre. Então, assim, muitos avanços, muitas coisas mudaram. Mas, gente, tem coisas que não vão substituir, né? A nossa vigilância, o nosso estar junto, isso nunca vai suprir, né? Esse afeto, esse carinho, o amor, a gente precisa disso, de estar com os nossos filhos. E acaba que a gente ficou um pouco também, né, preguiçoso, porque o mundo é muito esse fast food, né? Agora você faz compra pela internet, você parece que nem sai de casa. Eu tô tão assustada aqui em São Paulo, Lídia, porque o povo não sai de casa. Tudo você tem na porta de casa. Então, lavar o cachorro, vem aqui, você tem a fruta, tem aqui... Tudo vem na porta de casa. Então, assim, quase que você não sai de casa. Então, é tudo muito rápido. Então, acaba que também a gente acha que com as crianças a gente resolve aquele problema rápido. Então, não, toma o celular aí, é para ficar quieto, né? É para distrair ou para calar a boca aqui. Então, toma aí, né? Nós não me atrapalhe. Então, acaba que a gente também se acomodou. E não tem jeito.
a gente precisa investir tempo, né? A gente tem que ter essa dedicação. E aí, Não tem como. empoderar as mães. As mães têm que ter limite, elas têm que saber falar não, mesmo que a criança chore. Hoje, no consultório, eu falei com uma mãe, né, a criança lá no celular o tempo inteiro, e eu fui dar um exemplo. Falei, olha, mãe, eu sei que aqui é uma situação de exceção, mas olha só, ela ficou o tempo inteiro na consulta no celular, tá cheio de brinquedinho aqui. Aí a mãe falou assim, não sei por que que eu trouxe esse celular. Eu falei, eu sei, você trouxe o celular, você precisa, porque você vai precisar para poder ver a hora, para poder ligar para alguém. A questão não é não trazer, é você trazer e falar, não, você não vai usar. Às vezes na sala de espera, você falou sim, porque ela não pode brincar, pular, né? Todo mundo quietinho no seu cantinho Covid. Mas tem hora que você vai falar, agora você não usa, agora você pode usar. Então, é isso que é a questão. Não é a criança não ver o celular, não, porque se ela vê, ela quer, né? Então, é você, adulto, que tem que se responsabilizar. Então, fica a dica, né, pra gente ir terminando. Menos tela, mais saúde, menos tela, mais afeto, né? Não substituam o celular com isso. E isso está levando problemas médicos mesmo. Então, mais saúde para as crianças com menos tela. Não é zero tela, é só menos tela. Bom demais. Lídia, muito obrigada, viu, pela sua atenção, pelo seu tempo aí dedicado a nós nessa quinta-feira. É quinta-feira. Falei, gente, agora eu já tô doida. Se aqui não é quinta-feira. Obrigada, um abraço na família, nos meninos, no marido, né? E quando estiver em São Paulo, vem pra gente tomar um café. Tô esperando aqui. Tá bom? Tá, um prazer revê-la, Michele. Muito obrigada. E lembrando, para quem quiser participar do desafio, é só se inscrever, né? Para a gente participar e fazer juntos. Porque eu acho que quando a gente também tem um estímulo, né, de pessoas nessa caminhada com o mesmo desafio, eu acho que fica mais leve e até encoraja a gente prosseguir nesse desafio. Então, beijo para vocês e até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigada, Lídia.